Nós voltamos com o Seu Direito, que hoje recebe Sérgio Cade, um advogado especialista em direito administrativo. Mas antes de começar a falar com o nosso convidado, eu lembro que você pode se interagir conosco. Fale conosco pelo 3318-6717 ou nos mande um e-mail para seuddireito@câmarauberaba.mg.gov.br. Agora sim, Sérgio Cade, é um prazer tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Eu comecei dizendo que você entrou aqui quase um menino, ainda como motorista, se preparou, fez direito, fez concurso e hoje está aí numa função que exige curso superior e entrou pela porta da frente, que é a porta do concurso. Aliás, gente, eu não sei se vocês se lembram, foi uma polêmica bastante grande aqui em Uberaba, um processo que demorou bastante tempo, que foi o do concurso aqui da Câmara Municipal. O Sérgio Cade, posso estar errada, você me corrige, mas pelo que me lembro, pelo que acompanhei, ele se tornou aí o queridinho do servidor público nessa área, porque foi uma das pessoas que buscou, que lutou para que o concurso fosse reconhecido pela Justiça. O que aconteceu? 10 anos depois, ou mais, as pessoas começaram a ser chamadas, é isso mesmo? Isso mesmo, Gê. Como você mesmo falou, esse concurso que a gente está focando nesse assunto, ele foi realizado no ano 2001. E eu também prestei esse concurso na época e logo em seguida foi homologado pela presidência, seguiu os seus trâmites todos, né, conforme ditava o edital e era previsto. Mas aí depois surgiu um monte de questões jurídicas no decorrer de 2001 e esse concurso ele entrou numa fase assim de que a gente diz que passou a estar sob júdice. A partir de 2001 mesmo, o Ministério Público que ingressou com a ação civil pública e foi tendo desenrolar e durante um tempo esse concurso na Justiça, você sabe que é um pouco assim, a gente pode dizer como advogado que ela atua, mas não na rapidez que nós esperamos. E eu ingressei como parte interessada. Porque estava concursado, né? Isso, e pedi para ser nomeado como assistente processual da Câmara Municipal. Na época, os advogados, procuradores da Câmara me aceitaram nessa condição e eu passei a atuar junto com a Câmara, sendo então também uma parte legítima dentro do processo. Daí em diante a gente seguiu trabalhando, tanto aqui em primeira instância, em segunda instância, onde estive pessoalmente no tribunal, fazendo a defesa dos concursados. A grande maioria dos concursados na época fizeram contato conosco, no nosso escritório, conversando conosco mesmo, vindo procurar a gente aqui na Câmara mesmo, e passamos a atuar quase que na defesa da grande maioria dos aprovados. Então, na verdade, a lei da conquista pessoal, né, de garantir aí a sua nomeação no cargo conquistado, no cargo de concurso, também foi um ganho de experiência enorme no início de carreira no campo do direito. Isso, justamente. Mas assim, o pai ajudou um pouco nesse começo? Nós Ele estávamos... é filho do Cade, advogado. Chakib, Chakib. Realmente, ele é quem estava, eu era simplesmente uma parte e o advogado mesmo era ele, né, o Dr. Chakib, que estava como advogado. Então, na época também, eu formei em 96, colei grau em 97 e dali a gente atuando, então assim, praticamente recém-formado. Mas começamos a atuar e fomos tendo assim a experiência nos tribunais, porque ele chegou, esse concurso ele foi julgado tanto no Tribunal de Justiça de primeira instância, como no STJ e no STF final. E todos nós tivemos a nossa participação, tanto minha como do nosso escritório. Certo, hoje você está atuando numa banca, né, junto com o seu pai. Eu achei uma frase muito interessante quando eu te perguntei, você faz o quê? Como é que foi mesmo a frase? O que a gente sempre diz lá no nosso escritório, que a nossa especialidade é a sua necessidade. Essa é uma frase que a gente tem como lema do nosso escritório, né? Isso é um caminho hoje do direito? Hoje você focar, a gente acaba focando numa área que a gente vai tendo atuação mais dinâmica naquela área. Mas você monta uma banca com pessoas que entendem de várias vertentes. Justamente, porque às vezes você tem um amigo, um cliente, uma empresa que te procura numa outra área que você não está muito ali atuando, mas você tem aquelas pessoas que trabalham junto com você e que possam atender aquele cliente e dar satisfação para ele no problema dele. Sérgio,
Hoje, uma polêmica que existe aí, ao mesmo tempo em que a categoria cobrou muito, que é o plano de cargos, plano de carreira da Prefeitura Municipal, há também, e é normal que isso aconteça, vem recheado de dúvidas, de inseguranças por parte do servidor. Eu penso que na administração passada tivemos também um plano de carreira. Como é que está a recepção hoje do servidor para esse novo plano de carreira proposto pelo prefeito Paulo Pial? O que eu posso falar, assim, é do que a gente ainda tem conhecimento, que não é muito, ainda foi enviada essa cópia desse projeto para o sindicato, e lá a gente então fazemos uma análise dele geral. O sindicato ainda não recebeu a planilha dos valores salariais do servidor, porque a grande maioria hoje do servidor público, ele assim, não está nem focado muito na questão do plano de carreira, ele quer saber mais assim, o imediato de quanto que passaria a ganhar o seu cargo. Mas nós estamos avaliando o plano como um todo. O que é mais importante, a carreira ou o salário atual? Para o servidor, a pessoa, ela quer aquele salário de imediato porque existe uma grande defasagem salarial. Mas nós, sindicato, nós temos que ver essa questão, mas também não podemos deixar de analisar o plano, porque é o futuro do servidor ao longo da sua carreira no Poder Executivo. Mas eu, como mãe de 4 filhos, eu entendo o servidor como servidora pública de carreira também. Sim. Porque seu filho come todo dia. Às vezes a gente abre um pouco mão da carreira, mas você precisa garantir o leitinho ali na mesa hoje. Justamente. Você me fala em defasagem salarial do servidor. Isso seria da ordem de quanto e de quanto tempo acumulado? Não, isso vem assim, o que a gente tem um estudo, aproximadamente assim, uma defasagem dos aproximadamente os últimos 10 anos, que dá uma defasagem aí de mais de 20% hoje. Mas esse plano, assim, o que nós ouvimos é que ele vai corrigir um pouco, não o todo. O sindicato está negociando mal ou os governos estão muito linha dura com o servidor? Não, o sindicato ele sempre negocia assim de uma forma que ele pode, porque é a situação. Ele não tem um poder de exigir, depende da categoria. A força hoje do sindicato é o próprio servidor público. Então, a diretoria atual lá, luta muito em prol do servidor. Nós, na defesa de todos os seus direitos, não deixamos passar nada que seja prejudicado. O assunto está esquentando e a gente vai continuar com ele no segundo bloco. Não sai daí. Seu direito, você já sabe, recebe hoje o advogado Sérgio Cade, servidor público, tem seu escritório na cidade, mas é também assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Nós terminamos o bloco anterior, doutor Sérgio, falando exatamente da defasagem salarial, da capacidade de negociação dos sindicatos, do endurecimento dos governos, aquela relação mesmo que a gente já conhece no poder público, não é diferente? Patrão e empregado. Você me reclamava, você me dizia, na verdade, que o sindicato faz o que pode, tenta fazer o que não pode, mas que tudo, como na democracia, as mudanças, as alterações, as conquistas dependem muito da base. Justamente. Como é que está esse servidor hoje? Ele está participativo? Na verdade, o servidor público hoje, ele, entre cargos comissionados e todo o poder executivo, ele gira em quase 9 mil, se não for mais de 9 mil servidores públicos. A Prefeitura de Uberaba, o poder público, é o maior empregador da cidade. Isso, com certeza. E filiados ao sindicato, hoje nós temos em torno de uns 3 mil somente. Um terço. Só que desses 3 mil servidores filiados, quando há o chamamento ao servidor na Assembleia, porque a Assembleia é soberana, ela é quem decide, todo tipo de negociação é passado para a Assembleia. Nós, no sindicato, enquanto eu estou lá como assessor jurídico, nunca tivemos uma Assembleia que estivesse presente pelo menos 200 servidores. Nunca teve uma Assembleia com esse número, é sempre inferior. Isso se repete em várias categorias, né? Na verdade, historicamente, houve uma época em que os movimentos eram fortes, de base, enfim, mas talvez não seria a hora de modernizar, eu sei que não é a sua função, mas de modernizar, de consultar o servidor de uma outra forma, porque o servidor, gente, ele geralmente, eu sou servidora pública, ele trabalha em 2, 3 empregos. Justamente. Não seria uma forma, então, de consultá-lo com tanta tecnologia e que tenha validade jurídica de uma outra forma, sei lá, uma correspondência, um e-mail, dentro do amparo jurídico. Perfeito. Então, quando falando dessa questão da Assembleia, o sindicato ele não age de nenhuma forma ilegal ou dentro da legalidade. Então, assim, nós, enquanto assessor jurídico,
pautamos o sindicato e toda a diretoria para que haja somente dentro da legalidade. Mas todo o chamamento é feito hoje usando as redes sociais, publicado nos jornais de grande circulação na cidade. Sim, isso sim. A minha pergunta, talvez não tenha sido clara, é no sentido de a manifestação dele, da posição dele, do servidor, ser de outra forma que não presencial. Não, aí assim, infelizmente ainda nós temos que ter, assim, para ter esse respaldo da Assembleia, tem que ser presencial, colhida a assinatura naquele ato ali. Então é isso, se não participa também fica difícil depois chorar e lamentar e jogar a culpa para o outro, né? A força do sindicato, o sindicato forte, é um sindicato que é bem, a categoria está unida. E hoje, assim, o sindicato, ele, assim, tem vários servidores, eles reclamam, nós estamos lá, pronto para atender. O sindicato funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 horas da tarde, segunda a sexta. E é aberto, nós, assessoria jurídica, pode ir lá, se não me encontrar lá, pode pegar meu telefone. Então, assim, estamos à disposição, mas precisamos dessa força da base. Sim, vocês estão lá para atender e aí eu te pergunto, a demanda é grande? Hoje nós atendemos via telefone diariamente. Nós, departamento jurídico. Quando eu falo nós, departamento jurídico do sindicato. Sim. Então, ele tem um departamento jurídico e atendemos cerca de 50 telefonemas diários. Atendimento pessoal, presencial, é em torno, assim, gira em torno de 10 atendimentos presencial. Ou seja, uma média de 60 pessoas procuram orientações jurídicas no sindicato. Quais são as maiores demandas? Hoje, o servidor público, assim, do modo geral, é uma questão de faltas. Existe um grande problema também com bebidas, né, que acaba ocasionando a ausência do trabalho. Então, o maior número de processo administrativo hoje no município é devido a faltas injustificadas do servidor. E o servidor procura o sindicato depois de um processo administrativo, normalmente, e a demanda voluntária, não movida por processo administrativo, qual que é a maior causa? Não, assim, eu só vou poder te dar essa informação da questão processual enquanto advogado lá. E o que nós temos, assim, é somente essa questão que envolve mais. Agora, nós atendemos o servidor em qualquer demanda que ele necessite. Aí, a maioria, só para o público entender, então a maioria são pessoas que acabam sendo alvo de um processo administrativo por faltas injustificadas, muitas vezes ligadas a vícios, e procura então para a defesa. Para a defesa. E não, assim, o sindicato tem a sua parte de psicólogos para poder dar toda aquela base, mas a grande maioria que nos procura, ele já está naquela situação de processo administrativo aberto, ele vem nos procurar para a gente possamos fazer a defesa dele nesse processo. E normalmente, quem tem razão? Enquanto advogado, a gente tem que acreditar e pedir a defesa, a absolvição do servidor, alegando, às vezes, quando é um caso de algum vício, que é uma doença, que precisa de um tratamento. Mas na grande maioria das vezes, a prefeitura, agindo dentro da legalidade, vem fornecer esse tratamento, porque você sabe que essa situação acaba deixando a pessoa assim, numa situação de doença mesmo. Sim, totalmente entregue, né? Então, na verdade, a maioria dos casos tem chegado a bom termo. Isso. O índice de resolutividade é bom. O relacionamento dos advogados, eu e mais a assessoria jurídica do sindicato, com as câmaras disciplinares do município. São duas? São duas câmaras. Hoje, na verdade, ela está constituída com 4 câmaras. O município tem hoje 4 câmaras disciplinares. A que funciona mais são 2, a que funciona praticamente assim, a maioria dos seus processos. E esse grande número de processos que o sindicato tem hoje deve estar em torno, mais ou menos, de uns 200 processos administrativos para nós fazermos esse atendimento. É bastante grande, né? Com relação ao atendimento ao servidor que tem filho, existe alguma lei que exija do poder público oferecimento de creche, alguma coisa assim ou não? O que respalda hoje o servidor público, ele é o regime estatutário, que é a Lei Complementar 392/2008, ela tem as suas garantias. Hoje o município é dotado de várias creches, de escolas, então o servidor ele tem esse amparo que ele necessita para ele poder desenvolver o seu trabalho. A questão de ergométrica, com
relação à ler, esse tipo de doença funcional, os casos são grandes? Assim, e o equipamento, tá tudo adequado? O sindicato, ele exige sempre essa situação e às vezes até fiscaliza também, indo, né, a diretoria aos departamentos, às seções, todos os órgãos que envolvem a prefeitura, as secretarias, né, melhor dizendo. E o que a gente tem notado é que, por enquanto, assim, essa situação não chegou ainda muito à situação de gerar processo para a assessoria jurídica do sindicato. Né? Então, assim, mas se tiver algum caso, nós já tivemos durante essa diretoria atual, tudo foi resolvido e a prefeitura age conforme a legalidade com a exigência do sindicato desse material. O servidor que precisar do serviço jurídico do sindicato deve fazer? Ele pode procurar diretamente o sindicato, igual eu já falei anteriormente, de segunda a sexta, na rua Tancredo Neves, no bairro Santa Marta, das 8 da manhã até as 17 horas, segunda a sexta. Mas não estando alguém lá, pode pedir ao pessoal que está lá, a diretoria, que ele entre em contato conosco, porque às vezes tem alguma audiência, a gente não temos aquele horário de estar lá, mas estamos à disposição do servidor. Tá certo? A gente vai para mais um break e volta já já, não sai daí. Você já sabe, pode falar conosco pelo e-mail seudireito@câmarauberaba.mg.gov.br ou pelo telefone 33186717. Faça um contato conosco, faça críticas, sugestões, dê sua opinião, participe com a gente, ajude-nos a fazer o programa cada vez melhor. Hoje nós recebemos o Sérgio Cade, advogado bastante conhecido na cidade, funcionário da Câmara há 23 anos e também assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba. Doutor Sérgio, tem uma coisa que é difícil para o servidor entender, imagina aí para a população. Nós temos a categoria do servidor público. Isso. Dentro dessa categoria a gente tem médico, dentista, operário, lixeiro não mais, né? Agora é terceirizado. Mas e a questão que tanto se fala de isonomia? Para deixar claro, primeiramente, hoje o sindicato ele representa a maioria desses servidores, mas municipal são 3 entidades sindicais. É o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Uberaba, do qual eu sou assessor jurídico. Existe o Sindemu, que representa os professores, o pessoal da educação, e o Sindai, que representa os profissionais do CODAL. Todos esses estão englobados. O mais antigo é os servidores públicos. É esse o Sindicato de Servidores Eu vou Públicos. até ser obrigada a te fazer uma pergunta aí entre uma questão e outra. Por que foram criados? O pessoal não estava satisfeito com o Sindicato de Servidores lá atrás? É que são categorias que poderia ser criada. É claro que o sindicato ele pode abranger todos esses demais. Esses outros, tanto o Sindemu e o Sindai, é específico para essa categoria. Quer dizer, ele só pode, tanto o Sindai é só para servidores do CODAL e o Sindemu somente para profissionais da educação, mais é professores. Agora, todos eles podem sim filiar ao sindicato. Então, a categoria hoje do servidor público, quando se fala em servidor público, todos são servidores públicos municipais. Mas existem várias categorias aí, vários profissionais envolvidos aí no meio. E várias negociações separadas. O sindicato, quando ele busca a primeira negociação, ela é no sentido mais coletivo. Então, ele primeiro busca ali um índice de aumento salarial, de correção, para toda a coletividade, para todos esses servidores. Depois, gente, existem demandas específicas de cada categoria. Então, tem alguma categoria que exige equipamentos, proteção, exige outros que quer, por exemplo, uma gratificação em insalubridade, em periculosidades. Então, a gente vai trabalhando depois nisso aí. Primeiro, buscamos para a coletividade, todos em geral, e depois atendendo a categoria individual, que são várias hoje no município. E são níveis também, né, lá para o nosso telespectador entender. Então tem nível 1, nível 2. Isso, que depende também da formação. Edital, da questão de formação superior, um é só fundamental, né, os requisitos que exigem, jornadas, então tem de cargos em comissão, e são várias, assim, desse universo, desses 9.000 servidores aí, então assim, é muita categoria que nós atendemos. Mas o senhor acha que o tratamento é isonômico, tem uma igualdade de tratamento? Eu tenho que falar assim, que pelo sindicato, enquanto assessor, sim, a gente trata todos iguais e representamos todos, independente da função, do cargo. Eu estou te perguntando e eu nunca fui de fazer rodeio, não é agora que eu vou fazer. Claro.
Nós vamos pegar um exemplo que está aí para estourar, que a gente tem visto aí uma certa... Eu te confesso que não tenho opinião formada, mas tenho acompanhado, inclusive pela mídia, de algumas categorias que são ensino superior, que já estão lá há muito tempo, que trabalham ao mesmo tempo, a periculosidade é similar, e uns vão ganhar 10 mil, os outros vão ganhar 1.800, doutor. O servidor ele tinha aí, no governo passado, tinha um plano de carreira, não é um plano bom também não, mas agora vai ser substituído, está em véspera de votação, já deve estar na Câmara para ser votado, que vai também melhorar o que o outro plano. Hoje o sindicato avalia como esse plano, assim, um plano bom, não um plano excelente, mas é um avanço para o servidor, sim. Esse que está vindo? Esse que está vindo. Vai ter, claro que às vezes alguma categoria pode ser que não seja tão contemplada quanto outra. E depois pode ser corrigido isso aí no decorrer do tempo. Na verdade, vai ser uma lei aprovada. Essa lei depois ela pode vir ser modificada pelo senhor prefeito. Mas a princípio é um plano que vem assim atender a categoria. Vai ter diferenças? Tem. Nós já vimos isso aí, não tem como falar diferente. Então, mas também são categorias que têm diferença aqui fora. Por exemplo, o advogado ele tem custas que ele recebe, mas e lá dentro ele não tem, então seria uma forma compensatória? Justamente. Mas não é preciso explicar isso para o restante do servidor? Nós estamos trabalhando, o sindicato está lá, a diretoria, explicando isso diariamente para todos os servidores. É claro que não vai atender e nem vai contemplar todos, mas todos serão contemplados de uma forma de melhoria na sua carreira enquanto servidor público. Agora, às vezes fala assim, mas vai ter um que vai estar ganhando um percentual maior do que uma determinada categoria? Pode ser que tenha, mas isso é porque, às vezes ela já está uma categoria que ela não teve um tanto aumento no decorrer dos anos aí. Quando havia só um sindicato, é só para eu poder entender. Quando havia só um sindicato, os servidores públicos, que abrangia CODAL, magistério, Câmara, então todo servidor, a negociação percentual, aquela que a gente tem ano a ano, era a mesma para todo mundo. Isso. Aí foi desmembrando o CODAL. O senhor não receia, ou juridicamente é possível, com a transformação, por exemplo, do PROCON em fundação, que haja mais uma separação aí? Aí vai caber agora assim, o nosso trabalho para que não permitir que se crie nessa base territorial outro tipo de entidade sindical que represente o servidor público. Isso é um trabalho nosso, da assessoria nossa jurídica, bem como da diretoria. E como fazer isso? Não, é porque para se criar uma entidade sindical, criar um sindicato, é necessário fazer algumas publicações e, sendo já servidor público, ele vai estar na mesma categoria. Então, com o edital, querendo criar isso aí, nós podemos impugná-lo, dizendo que já existe nessa base territorial quem já os representa. Mas aí, dentro desse raciocínio, eu tenho que fazer aqui, é te colocar mesmo em dificuldade, como é que ficam os outros, então? CODAL também já estaria abarcado pelos servidores, o Sindemu também. Aí foi isso... 2 pesos e 2 medidas? Não, justamente isso aí já decorreu assim, infelizmente, o direito não socorre os que dormem. Durante a criação dessas entidades aí, passou e hoje são criadas, são categorias que são diferenciadas, mas nunca deixaram de ser servidor público. Há alguma rivalidadezinha? Porque a gente diz lá na prefeitura que o CODAL é nosso primo rico, a gente tem muito ciúme do pessoal do CODAL, que ganha melhor, que o ticket é melhor. Há uma rivalidade também entre um sindicato e outro? Isso é fofoca, né, gente? Entre assim, a diretoria, eu posso só dizer para você assim, que não existe. Não tem tipo assim, vou conseguir mais que você vai ver? Assim, agora é claro que um CODAL, ele tem a sua arrecadação diferenciada, mas já o Sindemu e o próprio sindicato de servidores, isso aí, quer dizer, vem direto do Poder Executivo de arrecadação de impostos. Então, mas eu assim não consigo enxergar essa rivalidade para nós assim. Mas ela pode ser salutar também. É claro. Vamos ver quem consegue mais, né? Claro, justamente. Todos, o que eu posso dizer é que todos, eu conheço os presidentes dessas entidades, inclusive os advogados também, todos lutam em prol do servidor. O mais importante aí que a gente vem representar e lutar e defender é o servidor público. Sobre o aspecto jurídico, ainda do servidor público, o senhor está há quanto tempo lá?
Lá nós estamos já há 4 anos. Tá, nesses 4 anos, qual seria, na sua opinião, a maior vitória no campo jurídico, que passou pelo jurídico, para a categoria? O maior ganho que o sindicato tem hoje, não é assim um ganho jurídico, mas eu acho que foi o plano de saúde que conquistou para o servidor público. Eu acho que essa é a maior vitória. O sindicato tem agora, está para negociar com o município, o Clube do Servidor, que também veio da negociação. Existem agora ações jurídicas. Nesses 4 anos que tivemos lá, graças a Deus, o sindicato não sofreu nenhuma ação, né, jurídica. Então, assim, a gente vem trabalhando para que não tenha. E só representando e auxiliando a diretoria nas negociações, defendendo mais o interesse individual do servidor. Com relação à última pergunta, nosso tempo está acabando, com relação à forma de ingresso, melhorou muito nos últimos anos para cá, né? Até pela ajuda do próprio Ministério Público, não é verdade? Porque antes era muita gente pelas portas do fundo. Justamente. Hoje o sindicato também luta por isso, para que seja através de concurso público, porque isso fortalece o nosso IPSERV, né, que é o nosso regime próprio de previdência. Então, é o servidor que ele pode ter uma força maior, ele sendo efetivo, né, através, como você mesmo disse, ele entra pela porta da frente. Ele não está lá por favor, ele não foi indicado por ninguém, apadrinhado por ninguém. Então, e essa é a minha outra pergunta para a gente, de verdade, encerrar, a questão do IPSERV. Quando surgiu, foi uma dúvida danada, mas a gente ainda vê que quando chega lá na hora da aposentadoria, isso vai passar um dia, né? Mas esse pessoal que ainda trouxe lá de INSS, há uma grande dúvida ainda por parte da categoria, se socorrem muito no sindicato. Dá para juntar tudo ali e fazer uma soma legal? Na verdade, assim, o IPSERV, ele foi criado, se não me engano, no ano 2000, então ele já está com 15 anos. Existem algumas situações que até nós advogados tem dúvida, porque são várias, a legislação é ampla e... São casos muito particulares, São né? casos, você tem que tratar cada um individualizado, porque você tem que ver o tempo que ele prestou, quanto tempo ele já está no município, o tempo que ele trabalhou fora do município, se ele está recolhendo pelo INSS, se ele está pelo IPSERV. Se está com os dois. Há então possibilidade não tem até de aquela duas. fórmula mágica assim, não. O melhor é aposentar por esse, não. Cada caso é um caso e pode te procurar. Isso, com certeza, assim, tem que ser avaliado, porque é uma questão muito pessoal, porque vai interferir assim, no que você vai receber, né? Então, cada caso a gente tem que olhar com carinho, porque a legislação é ampla nessa situação da Previdência. E muda tanto, né? Muda direto, eu acho que assim, a tendência de todo, assim, não do governo aqui, mas de todos os governos, é prolongar cada vez mais e a gente recebê-la mais tardia. Gente, vocês viram que quando o entrevistado é bom, a coisa flui, a gente não quer ir embora, mas a gente tem que ir embora, porque o prazo já venceu. O doutor Sérgio Cade merece os meus cumprimentos, porque tudo que eu te perguntei, você tinha a resposta na ponta da língua, de forma convincente, que passou verdade para nós. Eu quero te agradecer a disponibilidade, dizer que as portas aqui do Seu Direito estão sempre abertas para que o senhor possa utilizar sempre que achar necessário, trazer algum informe ao servidor público ou à sociedade de forma geral. Perfeito, eu que agradeço e acho que você está de parabéns. Eu estava até um pouco meio ansioso antes dessa entrevista, mas você também deixa a gente muito à vontade. Eu agradeço essa entrevista. É isso aí, a gente fica por aqui. A semana que vem a gente está de volta. Um abraço.